Como registrar as decisões arquiteturais dos nossos projetos de software. Bom, hoje eu vou trazer para vocês essa forma de documentar as decisões arquiteturais do nosso projeto. Essa forma se chama, na verdade, documento, ele se chama Architecture Decision Record, ou documento na verdade seria o registro de decisão de arquitetura. Claro que esse conceito, essa forma de lidar com esses registros, eu não criei ela, e sim eu tirei da literatura de grandes autores, que no caso eu removi, na verdade extraí esse conceito de ADR do software, desse livro aqui, que se chama Software Architecture The Hard Parts. Inclusive é um livro muito bom, eu aconselho a todos os desenvolvedores que estão focando nessa parte arquitetural, de entender melhor como os sistemas são desenhados, a leitura desse livro. Eu vou deixar o link na descrição, e adquirindo o livro pelo meu link você contribui para o canal também. Mas nesse vídeo nós vamos responder essas três questões aqui. O que é um ADR, como criar um ADR e quando criar um ADR. A primeira resposta é bem simples, o que é um ADR? É um documento que registra uma decisão de mudança na arquitetura de um sistema. E ponto. É isso, sem nenhum tipo de margem para interpretação, para outra interpretação. É bem claro o conceito de ADR. Como criar um ADR? Existem vários templates, inclusive eu vou mostrar aqui nesse vídeo um template que eu utilizei na prática para implementar o ADR. Alguns com mais seções, outros são mais resumidos, mas porém todos eles têm o mesmo propósito de deixar registrado aquela decisão arquitetural. E o terceiro ponto, que é o mais relevante, porque saber o que é uma coisa e saber como criar é outra coisa. Mas o que é mais relevante para realmente implantar na nossa rotina de trabalho é saber quando criar um ADR, porque nem sempre a gente precisa de um documento como esse. E a minha resposta para essa questão é sempre que houver uma mudança relevante a nível arquitetural, ou seja, a nível do desenho do seu sistema. Aqui eu coloquei duas representações, uma de esses ABC seriam como se fossem módulos, e esse Application Control e Data seriam as camadas de um desenho arquitetural de um sistema. Por exemplo, se você modificasse esse módulo aqui ou esse provider aqui para um provider D ou um módulo D, isso seria uma decisão arquitetural que faria sentido você criar um documento, esse ADR, para representar para registrar na verdade essa decisão arquitetural, porque você trouxe afetou na verdade o desenho como um todo daquele sistema. Então você vai precisar de criar de fato esse registro caso você queira deixar documentada aquela decisão. Outro exemplo seria se o módulo A ele passasse a não mais depender do módulo D, a gente removesse esse vínculo aqui entre esses dois módulos. Também seria uma decisão arquitetural que seria na verdade ideal que você conseguisse expressar aquilo em algum documento formalizando aquela decisão que você tomou. Agora passando aqui para essa outra ilustração aqui de um outro desenho arquitetural, vamos supor que isso aqui seriam nossos diagramas, e vamos supor que você trocou o modo de comunicação da camada de controle para a camada de aplicação. Vamos colocar essa seta aqui de vermelho, mostrando que houve uma alteração nessa comunicação. Isso também pode ser que leve, na verdade, que seja demandado, na verdade, um documento que represente as consequências dessa alteração e levantar vantagens e desvantagens, e pode ser relevante que seja, na verdade, pode haver a necessidade de criar uma ADR para representar essa decisão que foi tomada de modificar a forma de comunicação dessas duas camadas. Mas como eu falei, é concreta a aplicação, mas os sistemas eles são muito específicos, todos os sistemas têm suas peculiaridades, então não é a ferro e fogo que cabe muito bem
uma conversa boa e uma discussão interessante entre o time de engenheiros para tomar uma decisão mais assertiva, se faz sentido ou não registrar aquela mudança. Porque também ficar registrando tudo como uma ADR não é o melhor caminho. Por exemplo, se você alterar uma coluna de uma tabela, se isso for uma coluna muito trivial, que não traz tantas consequências, uma mudança simples, não faz sentido você criar um ADR. Esses documentos são mais formais para algo que impacte mais o sistema. Mas agora vamos mostrar na prática um template de um ADR. Eu vou mostrar para vocês aqui o preview. Eu criei esse ADR usando o Markdown. E aqui a gente tem as seções principais dos documentos desses Architecture Decision Records, que seria o título, que é um breve resumo daquela mudança daquela decisão que você tomou. Eu gosto de colocar essa seção aqui de status ou de estado dessa decisão, principalmente se você quer encaminhar esse documento para um superior revisar e entender um pouco sobre a sua decisão que você pretende tomar. E eu acho legal essa seção aqui. Mas ela é opcional. Todos, na verdade, tem algumas seções obrigatórias. Eu acho que o título é obrigatório, o contexto é obrigatório, a decisão é obrigatória e as consequências. Já esse status é uma coluna extra que eu acabei adicionando nesse template para cobrir, para, na verdade, resolver melhor o problema no meu contexto. E aqui a gente tem a seção, na verdade, de contexto, onde a gente traz algumas informações sobre o problema que foi resolvido, na verdade, ou que a proposta ela buscou resolver. Aqui a gente tem a decisão de fato, mas antes a gente aponta as alternativas. Eu gosto de subdividir, não é um padrão, mas eu gosto de subdividir essa seção de decisão em duas: as decisões que foram levantadas nesse processo de brainstorming, desse problema, à medida que você teve esse problema e teve algum problema e você teve que tomar alguma decisão que modificasse a nível arquitetural, você levantou algumas hipóteses, algumas possibilidades. E esse processo de brainstorming eu gosto de deixar nessa seção de alternativas que foram cogitadas nesse processo de tomada de decisão. E eu gosto também de deixar uma subseção que representa a alternativa selecionada, ou a decisão que foi a que ganhou o maior foco. Por exemplo, a gente pode eleger uma decisão e implementar uma prova de conceito em um projeto à parte daquela tentativa de solução daquele problema. É muito relevante você trazer mais dados sobre essa alternativa selecionada, porque de fato é a decisão que você pretende ou já implementou e você deseja registrar. E essa seção aqui ela é muito relevante, talvez a mais relevante de todo esse documento, que seriam as consequências, listando vantagens dessa solução proposta e também as desvantagens, onde você aponta todos os pontos positivos que aquela decisão vai trazer a nível arquitetural, a nível de algumas métricas que você coletar também dentro desse processo de implantação dessa solução, dessa abordagem. E você lista todos os pontos fortes desse caminho que pode ser trilhado. E da mesma forma você tem que ter o mesmo empenho para poder listar todas as coisas negativas que aquela solução trouxe, os pontos a melhorar, os pontos que não são tão legais daquela solução ou daquela decisão que você tomou. Claro que isso daqui a coluna principal, porque ela de fato mostra os trade-offs que seriam faz com que a gente tome uma decisão equilibrada e consiga de fato trazer valor para o negócio de uma forma segura, levantando todos os possíveis riscos. Muita gente também nesses templates eles colocam como riscos e oportunidades, alguma coisa nesse sentido, nessa seção de consequências. Mas basicamente esse o ADR, o template desse ADR.
e como você utiliza ele. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre essa grande ferramenta, esse grande modo de registrar decisões arquiteturais nos nossos projetos de software. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, que quer sugerir algum tema, ou ficou interessado mais sobre o assunto, comente aí alguma coisa para ajudar também no engajamento. Como eu comentei também, se você quiser passar lá no link da descrição e iniciar a leitura desse livro, que é muito relevante para entender melhor como funciona a arquitetura de software no geral. E é um livro com uma pegada bem moderna, então se você tiver interesse em se atualizar no sentido de arquitetura de software, é uma grande recomendação. Provavelmente trarei mais vídeos me baseando nessa literatura, porque ela tem vários conceitos muito ricos que vão com certeza agregar não só para mim, mas para vocês também. Então o campo dos comentários está livre, e também, se você puder deixar um like aí e se inscrever no canal, será de grande valia para o crescimento do canal e para esse feedback que faz com que eu tenha noção se os vídeos estão agregando valor ou não. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fique com Deus e até a próxima.